Bem, passando aqui para mostrar uma ideiazinha nova que eu tive essa semana, sei que faz anos que eu não apareço, mas enfim. Eu readaptei meu Hang-On para ele funcionar como se fosse uma espécie de um SAMP. Vendo algumas coisas na internet, alguns vídeos de adaptação, eu tive essa ideia. Basicamente, na lateral dele eu colei uma chapinha de PVC para aumentar o nível da água, assim o fluxo de água ela vai sair mais por cima do que por baixo. Eu aumento a coluna de água aqui. E lá embaixo, né, essa parte de cima, eu enfiei uma chapa de PVC, onde correria o filtro padrão, essa telinha que seria o filtro padrão dele, até lá embaixo eu enfiei uma chapa de PVC, fechando completamente a saída de água, e aqui eu vedei, né, utilizando Durepox. Lá embaixo, utilizando a própria gradinha desse filtro, eu fiz um desnivelzinho. Basicamente, ele vai criar um ambiente onde não vai conseguir entrar pedra, onde não vai conseguir entrar o filtro biológico. Isso me garante que eu vou ter um fluxo de água constante de um lado para o outro. Eu fiz isso porque normalmente ocorre um acúmulo de elementos de decantação. A tendência é que decante muita sujeira ali na parte de baixo. Então, se existe muita pedra, você acaba gerando uma vedação. A água não consegue passar de um lado para o outro. Então, essa gradinha lá no fundo é importante para evitar que você entupa o filtro em si. Aí o que acontece? A água ela entra pela borda, ela cai dentro do filtro, ela vai encher essa parte do filtro, garantindo que eu não vou ter problema, né? Normalmente os filtros esvaziam e isso daqui depois vira um BO para você conseguir reencher de água, conseguir religar o filtro quando você desliga ele. Então isso daqui fica cheio de água, a água cai para o outro lado da caixa, ela vai até lá embaixo, ela vai descer lá por baixo e ela vai voltar a subir aqui por cima, porque lá embaixo existe um espaço entre o PVC e a aba. Então ela desce até lá embaixo, ela sobe por cima e cai na cascata. Isso foi adaptado para os dois lados. Para que eu fiz isso? Normalmente quando você está com filtro Hang-On normal, a tendência é a água encher até aqui no nível da cascatinha e a água não passa mais lá embaixo. Então o filtro biológico ele enche de sujeira, de sujeira de decantação em si, que junta no meio da biologia, e todo mês a gente tem que estar lavando o filtro biológico para evitar isso. Não é nem lavando, mas vamos dizer que chacoalhando para tirar toda aquela terra, todo aquele lodo que forma nele e depois esvaziando o filtro e fazendo a limpeza do filtro Hang-On. Junta muita sujeira ali embaixo. Outra coisa que não é muito legal é que não gera passagem de água aqui na parte onde ficaria o filtro biológico. E se você não tem passagem de água na parte onde fica o filtro biológico não vai fazer a ação dele corretamente, né? Deixar a água parada não adianta nada. Dessa forma eu garanto um fluxo maior de água passando pelo filtro biológico e eu também consigo garantir que ele só vai passar água nessa região, então na hora que eu colocar a telinha de Perlon, ele vai conseguir reter muito mais sujeira. Outra coisa que me ajuda bastante é que a tela de Perlon fica só na parte superior, ela não vai ficar na lateral do aquário. Então na hora que eu precisar fazer alguma troca de Perlon, basta eu vir com um baldinho, pegar o Perlon por cima com o dedo, jogar o Perlon dentro de um baldinho e já está feito a limpeza e a troca do filtro do meu aquário. Outra que diminui também muito aquela sujeira de decantação, já que eu gero um fluxo mais forte passando por todas as regiões do filtro. Bem, esse daqui seria o filtro que eu adaptei para o meu aquário. Eu sei que PVC é um negócio um pouco chato de tá? Então nesse aquário eu peguei a própria gradinha dele, que no caso ele tem um filtro um pouco diferente, eu arranquei toda a parte da frente da gradinha dele e ficou um belo de um buraco na frente. Nesse buraco eu coloquei um plásticozinho, esse plásticozinho é a tampa de um pote de sorvete. Tampa de um pote de sorvete. Então eu peguei essa tampa de pote de sorvete, eu cortei ela do tamanho que ela encaixasse ali e colei ela sobre o próprio negocinho do filtro, que já corria aqui perfeitamente. Isso me ajudou, porque eu consigo correr, ele já tem o tamanho correto, então eu só colei ele com o Durepox. Daí ele fica bem travadinho ali atrás e não me dá problema. Aqui por cima, como eu disse, eu joguei o Perlon. Então o que eu faço para trocar o filtro? Eu desligo a bomba, pego o Perlon que está aqui por cima, como eu disse, só tirar o Perlon, jogo para dentro de um pote para descartar, pego meu Perlon novo, coloco aqui de volta no lugar e religo a bomba. O meu trabalho é simplesmente descartar esse Perlon. É mais fácil de trocar o filtro também. E outra que, por ser mais fácil de trocar o filtro, eu posso fazer essa troca de uma maneira mais recorrente, que seja uma ou duas vezes na semana.
Agora eu vou dar uma mostrada no aquário, que eu tô tendo que renovar esse aquário. Uma recomendação que eu faço é toda a mídia biológica que você for colocar dentro daquele filtro, antes de você jogar dentro do filtro, você colocar dentro de um saquinho desse. Isso evita também o acúmulo de mídia biológica na parte inferior, que pode chegar a entupir. Essa telinha, não vai deixar ela chegar até lá embaixo. É uma telinha bem fácil de fazer, você faz ela com telinha de nylon. Você consegue comprar em qualquer loja de costura. No caso, eu fecho a telinha, né, faço uma espécie de um saquinho e costuro toda a telinha, ou com cola quente, ou então utilizando fio de nylon, fio próprio para pesca. Vantagens: ele aumenta a circulação de água na área útil do filtro, assim garantindo um melhor acúmulo de matéria orgânica no fundo do filtro e garantindo uma maior circulação de água sobre as mídias biológicas, o que reduz a amônia. Facilita também a troca de filtro, o que também auxilia na redução da amônia. Outro ponto positivo: evita a necessidade de colocar mídias físicas ou biológicas próximas ao motor do aquário, que ficaria nessa caixa acoplada, assim evitando que alguma coisa enrosque no eixo desse motor e acabe queimando ele, algo que ocorre com bastante frequência quando o pessoal faz as adaptações de filtro Renguion. O único ponto negativo que eu encontrei nesse tipo de filtragem é que ele reduz a área útil onde você vai poder colocar mídias biológicas e mídias físicas. Fica reduzida a uma caixinha menor. No entanto, nesta forma, acredito que fique melhor porque você aumenta a circulação de água em toda a área útil do filtro. Assim sendo, você garante que vai haver uma maior circulação e uma maior utilização da parte biológica que normalmente não haveria antes no seu aquário. Logo, acaba sendo mais bem utilizado toda a área interna de filtragem do seu filtro.